Shalom, shalom, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Depende da hora que você estiver me escutando. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Vamos aprender mais português, língua portuguesa? Vamos utilizar o que para que nós venhamos aprender? Português com textos bíblicos. O que é frase, oração e período? Você sabe? Vamos entender o que é frase, oração e período. Isso vai ser fantástico. Vamos continuar. Vamos pegar o nosso texto bíblico das Escrituras para aprendermos sobre o assunto. Esse texto se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, 2 e 4. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhas. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então vamos ao nosso assunto. O que é frase? Frase é todo um conjunto de palavras com sentido completo, ou seja, todo enunciado que tenha um sentido completo. Seja eu escrevendo, falando, fez sentido, é frase. Exemplo, Uz, terra, homem. Não é frase porque não estabelece uma comunicação que faça sentido. Próximo exemplo, havia um homem na terra de Uz. É uma frase ou não? É uma frase porque estabelece uma relação que faça sentido. Cujo nome era Jó. É uma frase porque é uma comunicação que estabelece sentido. Vamos para a próxima etapa. As frases podem ser nominais e verbais. A frase nominal não possui verbo. E a frase verbal, óbvio, possui verbo. Vamos aos exemplos. Reto e temente a Deus. É uma frase nominal. Por quê? Porque não possui verbo. Vamos para um exemplo verbal. E era este homem íntegro. É uma frase verbal, por quê? Porque possui verbo. Vamos para agora a próxima etapa, que é o que é oração. É toda frase que tem verbo. Toda frase que tem verbo, a gente chama ela de oração. Então vamos aos exemplos. Reto e temente a Deus. Não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque não possui verbo nenhum. Vamos olhar? Primeira palavra, reto, é um adjetivo. Segunda, conjunção. Terceira, outro adjetivo. A, artigo. E a palavra Deus é um substantivo próprio. Logo, não vimos nenhum verbo. Vamos para uma frase verbal. Então, toda frase, relembrando que possui verbo, é o quê? É uma oração. Exemplo de uma frase, uma oração verbal. E desviava-se do mal. É ou não é uma oração? É uma oração porque possui verbo. Logo, quem que é o verbo? Desviava. Vamos para o próximo exemplo. Havia um homem na terra de Uz. É uma oração? É porque a palavra havia é um verbo. Vamos para o próximo exemplo aí do que é oração. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Nossa, professora, tem muitas palavras, então vamos encontrar o verbo? Todas as palavrinhas que eu colocar em outra corzinha aí vermelha é o nosso verbo. Vamos lá para a próxima. Continuando. Então, havia é verbo, era é verbo. Temos 2 verbos, logo é uma oração. Era e desvia. Olha a quantidade de verbo que tem neste versículo. Havia, o que nós podemos pensar? Era, e outro era, depois veio a palavra desvia-se. Então nós temos aí
4 verbos. Logo, nós temos aí uma oração bem complexa. Vamos continuar então o nosso aprendizado. Vamos para a próxima agora. O que é período? Você sabe o que é período? Vamos entender o que é período. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Ou seja, eu tenho frases com mais de um verbo quando elas estão organizadas desde a letra maiúscula até o ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, né? Os pontos que fecham um período, então eu posso classificá-los aí. Ele é um período organizado e possui o quê? Mais orações, ou seja, possui um ou mais verbos. Vamos então, o período é dividido em período simples, somente um verbo, período composto, mais de um verbo. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nós temos aí quantos verbos? É um período simples? Primeiro vamos pensar. É um período simples ou um período composto? Para saber isso, nós temos que contar os verbos, ou o verbo, né? Quantos verbos tem nessa frase, nesta oração? Nasceram, somente um. Então, se é um verbo, logo, período simples. Próximo exemplo. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Nossa, quanto é grande esse período. Vamos saber quais são os verbos. É período simples ou composto? É composto. Por quê? A palavra eram e era são verbos, logo esse período tem 2 verbos. Próximo exemplo. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Período simples ou composto? Com certeza é composto. Então, quem são os verbos? Iam, faziam, mandavam, convidar, comerem e beberem. Possui ou não possui mais de um verbo? Logo, é um período composto, porque possui mais de um verbo na oração. Vamos continuar. Relembrando, frase é um conjunto de palavras que faz sentido. Oração, toda frase que tem verbo, e período é uma organização de frase que possui um ou mais verbos. Antes de nós acabarmos com essa aula, vamos relembrar a primeira aula? Vamos lá? O que é sujeito? Como é que eu faço para encontrar o sujeito? Encontro o verbo conjugado, pergunto quem é mais verbo ou o que é mais verbo, restante da oração, logo a resposta será o sujeito. Aí você vai falar, mas professora, esse enunciado é muito grande, tem vários verbos. Exatamente, meu querido aluno. Vamos melhorar o quê? O nosso aprendizado, vamos subir um nível aqui, porque cada verbo que tiver nesse enunciado enorme que nós colocamos aqui do Jó, capítulo 1, do versículo 1, 2 e 4, cada verbo que nós encontrarmos, cada um deles terá um sujeito. Responde aí embaixo quantos sujeitos são e quem são eles. Na próxima aula 3, a gente traz a resposta. Então, meus queridos e minha querida, terminamos a nossa aula por aqui. Espero que você tenha aprendido e espero que tenha aprendido de uma maneira maravilhosa, principalmente para você que é cristão, aprendendo português, uma língua espetacular, com textos maravilhosos que são os textos bíblicos. Deus te abençoe. Amém? Até a próxima. Treine bastante. Le Hidreot.